umas experiências vividas ao longo da minha vida, como cidadão lá de Xeramobim, no centro do Ceará, uma das regiões mais secas do Brasil, e algumas leituras que pude, ao longo dessa minha vida, procurar o conhecimento um pouco do passado com relação à situação da falta de chuva, das secas no Nordeste, as consequências das secas ao longo dos anos. A gente sabe, por exemplo, que em 1877, 78, 79, a metade da população do Ceará morreu de fome e sede, porque nós não tínhamos reservatórios suficientes para atender a demanda de água e, consequentemente, também da produção de alimentos. E isso foi realmente muito tocante no coração, inclusive do imperador, que mandou construir o primeiro açude, que foi o Cedro, lá em Xará. Foi o primeiro açude que foi construído aqui no Nordeste, que é uma peça muito bonita, que vale a pena, inclusive, ser vista. Aí depois nós tivemos aí, já mais na frente, a seca de 15, a seca de 32, a seca de 58, eu já estava menino, tenho 72 anos, daí para cá eu já lembro mais ou menos daquilo que a seca produziu, ao longo desses anos, e como prefeito também pude observar e agir muitas vezes para poder atender melhor a população. Mas assim, a situação ela veio melhorar a partir de 58, quando o Juscelino Kubitschek construiu o açude do Mandaguil, o Oroz e o açude de Xeramobim, que é a barragem. Até então nós não tínhamos nenhum reservatório grande fora de Xabá. Pelo menos nós tínhamos onde buscar água, sabíamos onde tinha água e podíamos socorrer, já começando na época com carro-pipa, porque até então, antes disso, nem carro-pipa existia para fazer o transporte da água no interior do Ceará. E Xeramobim foi construída a barragem, depois foi construído o fogareiro, mas mesmo assim, a falta da distribuição dessa água fazia sofrer demais a população do meu município, como dos outros municípios do estado no modo geral. E nós precisamos levar essa água para as comunidades, porque inclusive continuava havendo uma invasão muito grande para os grandes centros, principalmente para São Paulo, que começava o processo industrial e demandava ainda muita mão de obra, e muita gente foi embora, esvaziou demais no interior. Fortaleza inchou, para vocês terem ideia, em 70, Fortaleza tinha 775 mil pessoas, o Ceará tinha 4 milhões e meio, já depois de 90, agora mesmo em 2024, Fortaleza tem 9, aliás, o Ceará tem 9 milhões e meio, e Fortaleza tem 2 milhões e meio, e a grande Fortaleza está 4 milhões e meio de pessoas. Uma grande parte do pessoal do interior veio também para a capital, e hoje a gente vê esse inchaço todo aí, nas cidades, principalmente nas grandes cidades do entorno de Fortaleza, uma população que veio migrando também do interior para cá. Então nós precisamos agir para que a gente pudesse dar condições para as pessoas morarem no interior. A queda do algodão foi realmente muito danosa para a economia do Ceará. E lá em Xeramobim nós começamos a trabalhar com o rebanho de leite, preparando o pessoal, mandando para Garanhuns para fazer treinamento de inseminação artificial e tudo, para recompor a economia na área rural. Depois nós montamos uma estrutura na cidade de Xeramobim também, para qualificar as pessoas, e começamos o processo de melhoramento de rebanho, e lá para cá a gente hoje atingiu a maior produção de leite do Ceará, em 250 mil litros. Mas tinha que ter água também. E além das adutoras que a gente pôde fazer, onde tinha algum açude perto para atender essas comunidades, porque hoje nós temos mais de 200 comunidades no interior de Xeramobim. Nós temos 11 distritos e muitas comunidades concentradas, principalmente que vivem na bacia leiteira. Nós começamos a trabalhar a questão de postos para o atendimento mais localizado. E foi quando nós chegamos com o Juliano e o doutor, o nosso geólogo do DENOSA, o Gerard, e ele se propôs a fazer a alocação de poços rasos em aluviões, por fotografias aéreas do DENOSA.
ninguém tinha essa experiência aqui, inclusive na própria Secretaria de Recursos Hídricos, eles aconselhavam que achavam que essa água era pouco, era insuficiente para atender qualquer demanda, por menor que fosse. Mas foi uma experiência fabulosa. O Juliano era o coordenador do projeto, e nós começamos a fazer esse estudo de poços de aluvião, porque ao longo dos anos os rios eles mudam o seu percurso com as grandes cheias e ficam grandes rios secos por baixo, e areia por baixo, que acumulam muita água. E nós tivemos a cada felicidade dos lados de encontrar esses poços. Nós cavamos após mais de 400 poços em todo o município de Xarambeim, poços que iam de 2 mil litros até 20 mil litros de água, e água menos salgada que a água do poço profundo do Estalim, e implantamos uma estrutura de distribuição de água que atende hoje quase todas as comunidades mais distantes dos açudes do município de Xarambeim, e atende também a demanda, né, do criador do gado. E a gente está lá hoje com um rebanho de aproximadamente 90 mil cabeças de gado, de boa qualidade, com experiências fabulosas e que tem sido suficiente também para atender a demanda das residências nas comunidades, além das cisternas que foram construídas com água de melhor qualidade para beber. Esse foi realmente um trabalho que pôde dar sustentação à nossa economia. Tá? Hoje nós temos 40% da população no meio rural e no município de Xarambeim, um dos municípios que tem mais gente no meio rural. O governo do estado da época mandou para Xarambeim uma equipe para treinar, para fazer esses poços, foram perfurados mais de 2 mil poços no Ceará. E a nossa região do Bacia Leiteira, toda ela usa e goza dessa experiência dos poços de aluvião. Embora muitos poços profundos também foram perfurados para atender outras demandas que não fossem só essas demandas localizadas principalmente nas margens dos rios e dos riachos, grande parte de riachos mesmo, que hoje continuam atendendo essa demanda, tanto domiciliar como também a demanda do abastecimento para os animais, de um modo geral. Então, graças a Deus, tudo isso foi feito assim de forma rápida e barata, contrato manual, sem máquinas pneumáticas, e foi uma verdadeira revolução no campo. Então, nós temos hoje essa grande parte da população lá morando no meio rural, produzindo leite, e estamos agora trabalhando para que o Estado, eu estou vendo uma experiência que estão fazendo para levar água para Milhã, para vários municípios, Salvador, Senador Pompeu, de rio acima. Eu acho que o ideal e mais barato seria colocar comporta dos açudes que já tem hoje e que tem uma capacidade aí de acumular muito mais água. Se você colocar uma inclusive mandei fazer um estudo agora com o açude Fogareiro de Xarambeim. Ele hoje tem 140 milhões de metros cúbicos de capacidade. Se colocar uma comporta, ele fica com 200 milhões aproximadamente. E nós teríamos uma acúmulo de água. Da mesma forma, poderia ser colocado na barragem do Xarambeim, na barragem do Patu, e outras barragens do estado do Ceará, e que levaria água com custo muito menor do que a construção de adutoras levando água do rio acima, porque ela fica muito cara. Por exemplo, para levar água do Banagru lá para Senador Pompeu, para Salvador, subindo o gasto de energia e o investimento que se tem é muito maior do que colocar comporta nos açudes que já existem e que poderia dar um resultado muito mais positivo para o Estado, com um custo muito menor do que o custo de construção de adutoras contra o fluxo normal da água que é descendo de acordo com a gravidade, como ela vem rolando gratuitamente, né, em muitos locais que podem ser chegados. Logicamente que não precisa também a água descer do rio. Você pode colocar uma adutora, porque hoje o nosso estado, eu acho que não tem água suficiente para estar soltando água e o abaixo sem ter nenhuma utilidade. Mas a adutora descendo, ela é muito mais barata, porque o custo da água vai ser muito mais barato para a população do que essa água que está sendo levada agora com essa experiência que eu vi lá, com um investimento muito alto, altíssimo, e que a população não vai poder pagar o custo dessa água se não for subsidiada. Tá?
dada a grandeza dessa conta. Então, são ações assim simples que foram implantadas, continuam sendo implantadas lá em Xaramubim e em outros municípios do sertão como um todo, que têm mantido a nossa economia viva. Hoje nós somos a maior economia do sertão de Xaramubim. Nós temos uma população crescente, hoje nós somos 86 mil pessoas. Na época que a gente começou lá, estávamos 51 mil. Hoje nós temos uma população jovem, né, que tem curso, inclusive, desde a creche, hoje até uma faculdade de medicina. Então, nós temos realmente tido a possibilidade, o conforto de que as pessoas possam ficar lá nessa presença que está tendo água, que está tendo condição de produzir, principalmente as pessoas que moram no sertão, são jovens, que é uma geração já de empreendedores na área rural de idade entre 20 e 30 anos, substituindo já os antigos proprietários, os pais, os avós, e graças a Deus eles têm contribuído realmente com a economia mais forte. Hoje nós temos, inclusive, dificuldade de mão de obra em Xaramubim. Tá? Nós temos um parque industrial que emprega 12 mil pessoas. Nós estamos com um programa agora lançando um programa chamado Além das Bolsas, porque nós queremos qualificar as pessoas do Bolsa Família, porque nós temos 11 mil famílias no Bolsa Família, pessoas que não tiveram a oportunidade no passado de se qualificar, e tem uma demanda de mão de obra que a gente tem nessa dificuldade do dia a dia. Nós abrimos agora um programa lá com o CETEC, com o SEBRAE, para que a gente possa qualificar essas pessoas no meio rural e na cidade, para que eles possam ser integrados à produção e à demanda normal de oportunidade de emprego e de trabalho que está tendo lá, inclusive com a chegada do Porto Seco, que é um porto que vai ser implementado com a construção da Transnordestina. Nós estamos tendo também que fazer alguma ação de colocar água lá. Estamos fazendo já um estudo de uma doutora saindo direto lá da barragem para o Porto Seco, para que possa ter, nessa atividade nova, econômica nova lá, né, a garantia de água suficiente para a manutenção de uma estrutura industrial que vai se instalar. São grandes empresas que irão se instalar lá nesse Porto Seco, um local de troca de mercadorias. Vai diminuir muito o custo de produção do nosso rebanho de leite, porque nós vamos importar o milho e a soja vindo no trem, que fica 40% a 50% mais barato o custo do transporte. Esse trem, ele, na verdade, ele é capaz de carregar por 200 carretas, né? É um investimento que, ao meu ver, tanto a transposição do São Francisco como essa construção dessa ferrovia são duas grandes ações do governo federal que estão voltadas à transposição da sustentação, muitos lugares por onde ela já passou, e possibilitará também muito mais avanço quando ela chegará. Da mesma forma, a Transnordestina, eu acho que ela vai ativar muito a economia, principalmente no interior, com as possibilidades que ela trará de possibilidades maiores de ações importantes, até em outras áreas, por exemplo, como o granito, que hoje sai do sertão do Ceará e vai ser beneficiado lá fora, e leva de caminhão. A questão da produção de calçados no Ceará, no sertão, hoje é um grande produtor de calçados, para levar, inclusive, para outros estados e para fora do país. Então, são ações importantes que estão se dando, mas é preciso a gente ter água suficiente para acompanhar todo esse processo de demanda de crescimento, tanto da população como da atividade econômica. Então, eu acho que as comportas, as questões dos poços de aluvião, a questão de poços profundos, onde for necessário e possível de ser feito, também ajuda bastante a manter essa economia viva e, acima de tudo, ter uma água de qualidade também para fornecer para a população. Né? A gente tem que ter, por exemplo, nós temos uma unidade de tratamento de água de Xaramubim, que é do município, é uma empresa própria do município que acompanha todo esse processo da qualidade da água distribuída no interior, na cidade e nas comunidades também. E, graças a Deus, a gente tem procurado e tem conseguido ter um equilíbrio.
Claro que tem dificuldades ainda, tá? Muitas localidades ainda precisam agir, né, para que a gente possa ter um conforto maior, ter mais água disponível, mas a tendência natural é que a gente possa aos poucos ir complementando essas ações e atendendo as demandas que realmente possam vir a surgir de vez em quando. Mas são coisas simples, né, que se dão lá de forma barata também, não tem grandes investimentos feitos, principalmente com esses postos e essas pequenas adutoras, né, que são feitas inclusive pelo município, levaram para 2 quilômetros, 3 quilômetros, de uma comunidade para outra, está surgindo uma comunidade ali colocada pelo próprio município, né? Então, são ações que têm dado uma sustentação às pessoas que querem viver no campo, que moram no campo, que têm a tradição, né, gostosa de produzir alimentos, e graças a Deus hoje nós temos recuperado a nossa população, e foi, inclusive, que falta, para vocês terem uma ideia, a gente tem 2 carros que fazem mudanças lá do governo municipal, de 600 mudanças, 500 é o pessoal voltando para chegar um pouquinho e 100 saindo. Uma média bem interessante, isso mostra que, graças a Deus, a gente tem tido a felicidade de ter, né, com a disponibilidade de água, de energia, né, de um plano bem preparado, inclusive com participação do SEBRAE, com entidades importantes de desenvolvimento, a gente tem, né, feito um gerenciamento interessante. Agora nós estamos fazendo um plano marcha de crescimento com o Fausto Nilo, que é filho de lá, que é arquiteto, e que estamos discutindo todas essas questões do crescimento, da disponibilidade de água, da atividade econômica, né, de organizar, por exemplo, a questão do Porto Seco, para que não haja interferência no crescimento desorganizado da cidade, em decorrência da quantidade de pessoas que vão fluir para lá também. Então, tudo isso está sendo bem discutido, mas se não tiver água, não funciona, né? E essa questão do meio ambiente também, é preciso cada vez mais a gente ter cuidado, ter um cinturão em volta da cidade. Nós estamos trabalhando para que a gente possa fazer uma agricultura familiar, tá, no entorno da cidade, principalmente para as mulheres, produzir as hortaliças no entorno, para ter esse crescimento desorganizado, para que a cidade fique menos espaçosa, que ela possa ficar mais junta e seja mais fácil de levar água, de levar energia e até de trazer mais segurança também para a população. Tá? Então, não sou nem um cientista, estou apenas fazendo um pouco de relato. Eu sou prefeito pela 5ª vez, já fui deputado estadual, né, e tenho tido, graças a Deus, o apoio da população de modo geral, e posso dizer a felicidade de ter encontrado boas parcerias ao longo dos anos, para que a gente pudesse fazer essa transformação. Quando nós começamos, era 59 a economia do Estado, hoje nós somos a 16ª economia do Estado do Ceará. Então, temos, graças a Deus, uma perspectiva boa de crescimento e cuidar da água com mais cuidado ainda. Muito obrigado.